Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, neste dia 19 de janeiro do ano de 2019, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para dar um tremendo ensino. O título deste ensino é: Por que o Senhor Deus Jeová Yahweh fez descer os degraus do céu, os degraus da eternidade? Parte 2. Povo amado, nós vimos que o Senhor está falando com esta geração de uma forma muito poderosa. E Ele está encorajando esta geração presente a andar na luz de Cristo, a luz de Deus que Cristo Jesus trouxe. E neste processo, na primeira parte, nós também vimos que o Senhor está essencialmente definindo para esta geração a identidade da igreja que eu vi subindo aqueles gloriosos degraus e entrando no céu. Então, essencialmente, o Senhor está dizendo que aqueles que vão entrar no céu para encontrar o seu Pai são essencialmente aqueles que andam na luz. Aqueles que andam como filhos da luz, eles vão entrar no céu e vão encontrar o seu Pai face a face. Então, para avançarmos mais esta conversa, povo amado, novamente, o título desta conversa é: Por que o Senhor Jeová Yahweh fez descer os gloriosos degraus do céu, no céu acima da terra? Eu estou lendo no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele diz: Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. E não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. E se ele também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. E então ele continua e ele fala do resgate de Ló. Então isto é muito poderoso. Vocês veem que o Senhor fez descer os gloriosos, brancos, resplandecentes degraus do céu, no céu, e então abriu a porta com o objetivo de fazer soar um alerta, um alarme para esta geração, para alertar esta geração, povo amado, para dizer para eles que Deus, que julgou os anjos quando eles pecaram e os lançou no inferno em cadeias tenebrosas, Deus que julgou todo o mundo antigo durante o tempo de Noé, Deus que julgou Sodoma e Gomorra, Ele diz que este Deus ainda está julgando durante estes últimos dias. Que Ele é capaz de fazer isto, Ele já fez isto antes, e a Bíblia diz que Ele vai julgar. O juízo de Deus está vindo. Então, quando Ele fez descer os gloriosos degraus para os filhos da luz, para os filhos de Deus, Ele também está fazendo soar um alarme para esta geração de que, se você não entrar aqui, então se prepare para a inacreditável ira do juízo de Deus. O juízo de Jeová Yahweh que está vindo. Que tremendo alerta! Então o Senhor está dizendo: por favor, entre aqui. Por favor, entre através destes degraus, desta escada, e venha para a segurança do céu.
porque brevemente ficará horrível. Vai ficar muito ruim aí embaixo. Vai ficar horrível aí embaixo. Por favor, entre aqui e entre na segurança de Deus, para que você não tenha que encarar a ira de Deus, quando Deus agora se voltar para julgar o pecado. E Ele vai julgar mais severamente, por quê? Porque vocês já viram a verdade. O Messias já veio para eles. Então será puro abuso e rejeição, e recusa em aceitar a salvação do Senhor para que ninguém vá para o inferno. O livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz: mas vós sois um povo escolhido, vocês que vão subir os degraus. Mas vós sois o povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, filhos de Deus, povo amado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que Deus está definindo aqueles que vão andar naquela escada do céu, aqueles que eu vi subindo os gloriosos degraus do céu e entrando na eternidade, povo amado. Ele os chama de povo escolhido. Isto significa que Deus escolheu você. Ele te escolheu para ouvir esta mensagem, para se preparar com sinceridade, para escutar a voz do Senhor. Ele disse: povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. Isto significa filhos de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, estas trevas que nós vimos enquanto a morte estava reinando, para a sua maravilhosa luz, a luz que Cristo agora trouxe quando Ele aboliu a morte, para que agora a luz entre no coração de todos aqueles que o receberem. Então Ele está dizendo que aqueles que vão subir lá, aqueles que responderem à eternidade, que responderem aos degraus, aos gloriosos degraus que Ele baixou no céu, estes são os seus filhos, o seu povo escolhido. E nós sabemos que para o povo escolhido de Deus, Ele tem alguns termos que Ele gostaria que eles cumprissem, alguns termos que Ele coloca diante deles. Ele diz: sim, eu escolhi vocês, mas eu preciso que vocês cumpram algo do seu lado também. Sim, o Messias veio, mas eu preciso que da sua parte vocês cumpram o seguinte: para que fique estabelecido diante de mim de que você realmente se comprometeu comigo e que você realmente teme a Deus e obedece às ordenanças do Senhor, a ordenança da justiça, a ordenança da santidade, e que você vai aderir a estas ordenanças e apegar-se a elas. Êxodo 19, versículos 5 e 6, ele diz: agora, se você me obedecer completamente e guardar a minha aliança, então, dentre todos os outros os povos, vocês serão a minha possessão peculiar. E que, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você deve falar para os filhos de Israel. Muito poderoso! Ele diz que Ele escolheu aqueles que são nascidos de novo, aqueles que vão entrar, mas Ele requer deles comprometimento. Ele quer que eles se comprometam. É por isso que Ele diz agora: se você me obedecer, se você me obedecer totalmente e guardar a minha aliança,
A igreja foi chamada para obedecer à justiça, para obedecer o chamado de Deus à santidade, para obedecer a Deus e guardar a sua aliança. É a respeito disso que o Senhor está falando com vocês. Que quando aquela escada foi baixada no céu, o Senhor está essencialmente encorajando esta geração a obedecer a Deus e guardar a sua santa aliança. É isto que Jeová está dizendo para esta geração, povo amado. É isto que Ele está falando através da escada que Ele baixou aqui no céu, acima da terra. Ele está encorajando esta geração muito amada. Ele está encorajando vocês, os crentes cristãos, a obedecê-lo e guardar a sua aliança. E quando vocês fizerem isto, ele diz, então vocês serão o meu povo. Os gloriosos degraus da eternidade estão pedindo a esta geração presente para obedecer a Deus e para guardar a aliança da sua graça, a aliança da justiça, a aliança da santidade, que sejam devotados ao servi-lo, que o temam. Quão maravilhoso! E ele diz, povo abençoado, que na sua escolha, da mesma forma como ele escolheu Israel, ele está escolhendo vocês agora. Esta é a dispensação dos gentios. Então, é claro, há a missão para redimir Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, ele diz: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro, vos tirou do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje vocês são. Da fornalha de ferro ardente. Ai! Da escravidão, em outras palavras, do inferno, do tormento, da escravidão, da morte. É a respeito disso que ele está falando aqui, de que ele removeu vocês da morte, da fornalha de fogo ardente, do fogo da incineração. Que Deus tão grandioso! Que poderosa mensagem para a igreja! Esta escada está relembrando a igreja. Olha, ele removeu vocês de lá. Vocês foram removidos da morte eterna e vocês foram transportados para a maravilhosa luz de Deus. Portanto, prepare-se e entre aqui. Vocês que são nascidos de novo, vocês que receberam a graça, por favor, prepare-se e entre aqui. Por quê? Porque vocês foram removidos da morte, vocês que receberam a Cristo. Isto é maravilhoso, povo amado. E ele diz aqui, o livro de João, capítulo 17, versículos de 16 a 19. Ele diz: Eles não são do mundo, como também eu não sou. Esta é a eleição. Esta é a eleição de Deus quando Ele escolheu vocês. Quando Ele removeu vocês da fornalha de ferro ardente, puro inferno, da escravidão do pecado, da morte. Então, no livro de João, capítulo 17, versículos de 16 a 19, ele diz: Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a fim de que eles também sejam santificados na verdade.
Ele admitiu vocês, Ele ajudou vocês, Ele separou vocês. Então, os gloriosos degraus de Deus no céu, que foram baixados no céu, a gloriosa escada do céu, está relembrando a esta geração que é nascida de novo, que vocês foram santificados pelo santo sangue de Jesus. Vocês não são do mundo. E ele diz, não é de se admirar que vocês têm um chip no seu coração. Quando você vê a eternidade, ele vai te relembrar, olha, eu não sou do mundo. E então você vai soltar tudo que você tem na sua mão e vai começar a buscar a eternidade no céu com Yahweh, Jeová. Então, os gloriosos degraus que Deus fez descer no céu, eles estão encorajando esta geração a andar como filhos da luz. Em outras palavras, se tornarem filhos de Deus, eleitos de Deus, aqueles que Ele escolheu para a sua maravilhosa salvação. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Povo amado, abram comigo em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Olha o que ele diz aqui. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os outros povos que há sobre a terra, para que fosses o seu próprio povo. Acaso não é isto que o Senhor está dizendo? Mostrando para vocês os gloriosos degraus do céu e prometendo e dizendo para vocês subirem estes degraus e subir para o seu eterno, eterno, eterno reino da glória. Eterno e eterno e eterno. Nunca mais verão a morte novamente. Ele não está dizendo que Ele escolheu vocês para serem santos a Ele? Ele escolheu vocês e separou vocês da adoração de ídolos deste mundo? Da mesma forma como Ele escolheu Israel, esta agora é a hora da igreja dos gentios. Ele está escolhendo a igreja dos gentios antes dele ir e dar a redenção a Israel. Ele está dizendo, por favor, subi para aqui. Eu escolhi vocês, vocês são nascidos de novo. Vocês são nascidos de novo. Que grande Deus Jeová, que deu o seu único Filho unigênito para trazer a luz. E a luz então separa um povo para o Senhor. Deuteronômio capítulo 10, povo abençoado. No versículo 15 ele diz: tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais para os amar, e a vós outros, os seus descendentes, entre todos os outros povos, como hoje se vê. Quão poderoso! Ele está dizendo que chegou a hora de entrar na herança do Senhor, o privilégio do Senhor, a eleição do Senhor, a honra de Deus, a segurança de Deus, a escolha de Deus entre todas as outras nações. Que poderosa mensagem que a escada de Deus está trombeteando por toda a face da terra. O livro dos Salmos, 118, versículo 27. Isto é o que ele diz. Ele diz: o Senhor é Deus, e Ele fez a sua luz resplandecer sobre nós. Com ramos nas mãos, juntemo-nos à celebração até as pontas do altar. O Senhor é Deus,
e Ele fez a sua luz resplandecer sobre vocês. É isto o que os degraus do céu estão dizendo para esta geração. Mas vocês não estão cientes de que, quanto a vocês não devem ir para o inferno. Vocês viram a eternidade com seus próprios olhos, enquanto vocês ainda estão aqui embaixo. Ele diz: um povo escolhido, mas que deve proclamar as maravilhas de Deus. Ele removeu vocês do inferno, da fornalha, da escravidão do pecado. Ele privilegiou vocês, Ele elegeu vocês, Ele honrou vocês, Ele escolheu vocês dentre todas as outras nações da terra. Ele abriu seus olhos cegos e tirou vocês das trevas, para que vocês pudessem ver a sua maravilhosa luz e andar nela. Como filhos da luz, como filhos de Deus. Que poderoso, povo amado! Não é surpreendente o que esta escada, estes degraus estão dizendo para as nações da terra? Eles estão definindo para eles a identidade deles, dizendo para eles não se conformarem com este presente século. Isto não é maravilhoso? Isto não é muito poderoso? O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 4 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 4 a 8, ele diz: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Este dia que está vindo, é claro. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, não sejamos como os outros que estão dormindo. Há tanta informação que os degraus dos céus estão dando para a igreja, que a glória de Deus, que o céu está trombeteando para a igreja. Mas pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É disso que ele está falando. Vigiando, não dormindo, alertas, tendo domínio próprio. Há muitas coisas aí. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Que poderoso! Versículo 8. Mas já que nós somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês estão vendo isto agora? Ele está dizendo que pelo fato de você andar na luz, que pelo fato de você subir estes degraus, vocês devem alcançar o arrebatamento que está vindo. Não é para vocês verem a grande tribulação que está vindo, que eu já vi. E eu já falei com vocês sobre ela. É tremendo, é horrível. O Senhor está escolhendo a igreja nesta hora, povo amado. E estes degraus de Yahweh no céu, eles estão fazendo resplandecer. Eles estão acenando e piscando e falando uma poderosa mensagem do Senhor. Eles estão fazendo resplandecer uma tremenda e gloriosa mensagem para esta geração. Deus fez descer os gloriosos degraus, e neste processo Ele está encorajando, Ele está insistindo com esta geração, insistindo com a igreja para receber a eternidade, porque Ele sabe como que Ele os criou.
Ele criou vocês com a capacidade de reconhecer a eternidade e então soltar e parar tudo que vocês estão fazendo e começar a buscar a eternidade no céu. Em outras palavras, ao fazer descer os gloriosos degraus no céu, nesta visitação o Senhor está dizendo que as trevas verdadeiramente significam e são representadas por tudo aquilo que faz oposição à luz que Cristo trouxe. Tudo. Trevas é exatamente o oposto à salvação que Cristo trouxe. Por isso ele está dizendo: mas vocês são nascidos de novo. Então preparem-se para este reino eterno. As trevas já foram removidas. Nós sabemos muito bem, povo amado, quando nós lemos a Bíblia, que no plano maligno que Satanás arquitetou, ele é perverso e malicioso. O seu império de perversidade e o seu reino maligno é essencialmente estas trevas. O que são estas trevas? Então, o Senhor fez descer estes degraus, os gloriosos degraus da eternidade, diante desta geração, e perguntando para esta geração, perguntando para a igreja: o que é que vocês estão fazendo no reino maligno e perverso de Satanás? O que vocês estão fazendo no reino de Satanás? Porque este reino são as trevas. Então, o que é que vocês estão fazendo nas trevas? O que é que a sua luz está fazendo nas trevas? E nós sabemos muito bem que quando os cristãos, a humanidade, as pessoas estão envolvidas em atos pecaminosos, em obras pecaminosas, e intencionalmente se recusa, como esta geração tem feito, se recusa a obedecer os mandamentos de Deus, se recusa a obedecer a Deus, nós sabemos que isto também constitui-se trevas, andar em trevas. Então o Senhor fez descer os gloriosos degraus do céu, os degraus da eternidade, para vocês. E Ele está essencialmente perguntando: o que é que vocês ainda estão fazendo em práticas pecaminosas, em atos pecaminosos, em pecado, em iniquidade, lá fora? Por que vocês se comportam como aqueles que não obedecem a Deus? Em outras palavras, este é o momento para obedecer a Deus. Vocês foram escolhidos. Ele diz que para que vocês sejam a geração escolhida, a igreja escolhida, os seus eleitos, os santos que vão entrar, o seu remanescente, então vocês têm que obedecer a Deus e guardar a sua aliança da graça. Por que vocês estão lá fora em atos pecaminosos como aqueles que não obedecem a Deus? Nós sabemos muito bem, povo amado, que o inimigo muitas vezes usa o ócio e os prazeres deste mundo e as trevas que no mundo há para te cegar, para cegar a igreja, para cegar a humanidade e assim separá-los da eternidade de Deus, para fazê-los rejeitar a eternidade de Deus. Então, povo amado, nós vimos muito claramente que quando o Senhor fez descer os gloriosos degraus do céu, os gloriosos degraus da eternidade, bem acima da terra aqui, e Ele permitiu que esta geração levantasse a sua cabeça, olhasse e visse, e registrasse os degraus do céu.
e então desenvolver uma conversa global a respeito disso, o Senhor está falando em termos muito profundos com esta geração. E nós vimos que Ele está dizendo para esta geração: as trevas já foram abolidas. Então aqueles que professam esta salvação, aqueles que receberam Cristo Jesus, para eles as trevas já foram abolidas. É isto que Ele está dizendo aqui. E vocês têm a capacidade de entender a eternidade que foi dada por Deus. Então esta geração viu os gloriosos degraus da eternidade e entender que o tempo de subir estes degraus, o tempo de entrar na eternidade está próximo. Então que eles comecem a soltar todas as coisas que têm iludido eles, que os têm mantido ocupados e longe do Senhor, e começar uma intensa busca, uma busca pela eternidade, para a sua posteridade e futuro. Que aqueles que não entrarem no céu, eles vão entrar no inferno. Esse é um despertamento e um alerta que o Senhor está dando muito seriamente, desde o céu acima da terra. E Ele está dizendo que da mesma forma como Ele julgou os anjos quando eles pecaram, e julgou o mundo antigo durante os dias de Noé, e julgou Sodoma e Gomorra, Ele disse que Ele vai julgar novamente. Então, a escada de Deus, a escada da vida eterna, também está fazendo soar um alarme para esta geração. Está soando um alarme para a igreja. Por favor, entre aqui, entre na segurança de Deus e escape do julgamento. E eu falei um pouco sobre as trevas deste mundo, que iludiram este mundo, que aprisionou até mesmo a igreja, os cristãos, nos prazeres desta terra, e então falhar em se preparar. E este é o objetivo, este é o ponto e o objetivo central do diabo, quando ele apresenta os prazeres deste mundo, o conforto deste mundo. E ele faz isto sempre para ter certeza de que você fique iludido, você fique perdido e acomodado no mundo, para que você não pense a respeito da eternidade. Mas agora Ele está anunciando desde o céu, Ele está anunciando acima do céu, então todos podem ver. Olha, agora é a eternidade está próxima. E Ele diz que cada pessoa tem a capacidade de escolher a eternidade. E quando ele escolhe a eternidade, ele anda em justiça. É assim que você se prepara. É assim que você manifesta a tua escolha. Você anda na luz da justiça. E nós vimos que as trevas deste mundo aprisionaram tantos. O Senhor está apelando para a igreja deste tempo presente, através desta escada, esta escada de emergência, os degraus da eternidade. O Senhor está apelando para os cristãos, os crentes, que andem na luz e que andem como filhos de Deus, como filhos da luz, para que você possa fazer resplandecer a luz de Deus para este mundo em trevas e assim expor a perversidade, expor as prisões e a escravidão das trevas. Que você resplandeça lá nas trevas e liberte aquelas outras pessoas que ainda estão em trevas. Como você pode libertá-los se você mesmo, sendo nascido de novo, está andando em trevas? É isto que o Senhor está essencialmente dizendo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte:
O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver o Evangelho da glória de Cristo, o qual é, na verdade, a imagem do próprio Deus Pai. Então ele continua no versículo 6 e ele diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que poderoso, povo amado! Isto que o Senhor está chamando esta geração para entender nesta hora tão crítica. Ele está dizendo que aqueles que são dele, os seus escolhidos, aqueles que vão entrar no céu, os seus filhos, os filhos da luz. Ele diz que esta luz resplandece nas recâmaras mais profundas dos seus corações. E esta luz dá a eles iluminação, revelação, conhecimento a respeito da glória de Deus, a respeito da verdade. Então Deus é grandioso, povo amado, e Ele está clamando à igreja. Através desta visitação dos gloriosos degraus do céu, Ele está clamando para a igreja, para andar na revelação desta luz. E na revelação, no entendimento que está de acordo com a cruz. É este tipo de revelação que quando você vê um cristão, você ouve como eles falam, você vê como eles se vestem, então você diz: este é iluminado, este conhece o preço da cruz, este foi iluminado, ele tem revelação da verdade, este foi iluminado, ele tem revelação dos requisitos da santidade, os requisitos da santidade de Deus. Deus já resplandeceu a sua luz no coração dos crentes, para trazer a eles a verdade, a justiça. Então o Senhor está dizendo que nesta hora o crente cristão tem que estar andando na santidade de Deus, na justiça de Deus, na santidade de Deus, na justiça de Deus, na verdade. Que a igreja, os crentes, andem na verdade, andem na luz de Deus, andando na santidade de Deus, andando na verdade de Deus. É sobre isto que ele está falando. É isso que ele quer dizer quando ele diz andar na luz. E para se preparar, porque o tempo acabou. Povo amado, o Senhor Jeová, Ele diz que Ele mesmo, Ele é luz. Então, aqueles que vão entrar no seu reino, têm que andar na luz de Cristo. A luz de Deus que Ele deu a Cristo para trazer para nós. Ele já te chamou. E esta luz, onde quer que ela resplandeça, ela expõe as trevas, ela expõe a perversidade, ela expõe o pecado. Se você está andando na luz de Deus, o pecado foi exposto na sua vida. O pecado agora foi exposto. Esta é a mensagem que a gloriosa escada de Jeová Yahweh, que Ele fez descer do céu, acima da terra, dentro do céu,
A escada que agora você é capaz de ver com seus olhos mortais. Isto é uma maravilha. É uma maravilha que aconteceu. Uma maravilha cuja profecia ele deu no dia 15 de janeiro do ano de 2017 e que se cumpriu parcialmente no dia 11 de março de 2018. Nós vamos continuar, povo amado, porque na próxima vez que eu vier a vocês, eu quero falar a respeito de como que o Senhor ancorou, como que Cristo Jesus, quando ele disse, Maria, e então ele disse, mulher, não me toque, eu ainda não entrei, mas vai e diga aos meus irmãos na Galileia, diga para eles que eu vou à frente deles para a Galileia, diga para eles que eu ressuscitei, eu preciso entrar. Esta é a primeira ascensão. Há duas ascensões do Messias depois da ressurreição. Junto do túmulo, depois de falar com Maria, ele ascendeu ao céu. E então, mais tarde em Betânia, quando ele os abençoou, e então ele foi coberto e arrebatado pela nuvem. Mas na primeira, ele disse, mulher, não me toque, eu ainda não subi. Quando ele tinha que ascender até a sala do trono de Deus no céu, e então tocar com o seu sangue no propiciatório, no trono da misericórdia de Deus no céu, e então expiar todos os pecados de todos os homens. E então ele voltou, teve comunhão com seus discípulos, conduziu-os até Betânia, e então finalmente ele subiu e assentou-se à mão direita do Pai. Então, aquela primeira ascensão foi essencialmente para tocar no propiciatório com o seu sangue e ancorar as almas de todos os que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. As cordas das quais eu estou falando, que puxam o coração de cada crente para a sala do trono de Deus, cada coração de cada crente, para atraí-los para a eternidade. Este é o grande cumprimento de Eclesiastes 3, versículo 11, de que os seus corações são puxados em direção a Jesus, são puxados para o céu, puxados em direção à eternidade. Nós vamos ver tudo isso lá quando nós vermos a situação que aconteceu no túmulo, a ascensão do túmulo e o que transpirou dali, e como ele ancorou as almas dos homens, e como que os gloriosos degraus que Deus fez descer no céu estão nos relembrando esta âncora, como que ele ancorou as nossas almas no trono de Deus. Então, não há nenhuma desculpa de forma nenhuma para que ninguém, quem quer que seja, possa dizer, eu sou um ateu, ou para não crer, ou para ir para o inferno. Ele está dizendo para todos os que nasceram de novo, não há desculpa, jamais, para vocês irem para o inferno. Porque ele já ancorou as almas daqueles que irão crer nele, aceitá-lo e adorar o Pai através dele. Novamente, como eu disse, na próxima vez que eu vier a vocês, eu vou falar a respeito daquele espaço, aquela conversa junto ao túmulo, quando ele disse, mulher, não me toque, depois da sua ressurreição. Quando Maria estava no túmulo, chorando, gemendo e clamando lá, e então ele aparece, finalmente ressuscitado. E nós vamos olhar no que é que ele quis dizer quando ele disse, mulher, não me toque, eu ainda não entrei, porque eu estou indo e vou ancorar as almas de todos aqueles que creem
no propiciatório da Arca da Aliança de Deus no céu. Então, na próxima vez que eu voltar, nós vamos ver o que foi que transpirou daí. Então, eu vou estender um pouco mais e nós vamos ver que ao ressuscitar, ele entrou triunfantemente. Ele abriu os portões do céu e abriu o caminho agora, este caminho, o caminho da escada. Lembrem-se que este caminho agora está aberto. Lá em Gênesis 3:24 ele foi fechado e agora está aberto. Como que ele abriu com autoridade e que agora o Messias tem uma maior autoridade e uma glória maior do que aquela que ele tinha no começo. E como que agora ele é conhecido pela sua vitória que ele conquistou na cruz. E esta glória que ele recebeu através da vitória agora mudou a sua identidade. Ele agora é identificado através da vitória que ele conquistou, salvando o seu povo na cruz. E que agora ele não apenas recebeu a sua glória inicial, mas agora ele recebeu mais glória foi acrescentada, e autoridade e poder. E como que ele ancorou as almas de todos aqueles que creem no propiciatório da Arca da Aliança de Deus no céu. Que vocês sejam justos, povo amado, que vocês sejam santos. O Messias está vindo. Por favor, andem na luz. Os gloriosos degraus de Deus no céu, eles estão gritando e trombeteando para esta geração a necessidade deles serem filhos da luz. Eles precisam andar na luz de Deus, eles precisam resplandecer a luz de Deus em todos os cantos escuros deste mundo, para que muito mais pessoas possam entrar na eternidade com vocês. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado. Shalom.